Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as heranças de uma única característica. Basicamente, quem deu o pontapé inicial aos estudos de genética e é considerado ali o pai da genética foi o monge Gregor Mendel. Basicamente, ele formulou algumas leis que hoje nós conhecemos como as leis de Mendel e hoje nós vamos ver basicamente a lei de uma só característica, confirmada ali de apenas uma característica. Gregor Mendel ele ganhou ali o nome de pai da ciência não por ter sido o primeiro a iniciar um estudo de herança, um estudo ali genético, mas sim porque ele conseguiu acompanhar, na verdade, um método científico eficiente, um método científico aplicável a quase todas as espécies, certo? E este método científico, ele utilizava também a estatística. Então ele conseguia aplicar os conceitos biológicos dentro dos conceitos matemáticos. E aí, graças a esse estudo, graças a esse método, a esse mecanismo científico, foi que Gregor Mendel conseguiu ali o título de pai da genética e hoje os estudos deles são utilizados, né, e servem de referência para alguns avanços tecnológicos que nós temos atualmente, ok? Relacionados, lógico, à genética e à biotecnologia. Basicamente, o material biológico que foi estudado por Gregor Mendel foram ervilhas, certo? Ervilhas da espécie Pisum sativum, certo? E ele conseguiu pegar essa espécie, ele considerou, né, essa espécie de fácil cultivo, então ele conseguia produzir bastante ervilha. Essas ervilhas, elas possuíam gerações muito curtas, então eu conseguia observar diversas gerações em um curto espaço de tempo, porque elas são de fácil cultivo e possuem um período pequeno ali de produção. Basicamente, ela gera ali um grande número de descendentes, o que fazia com que eu conseguisse, de uma forma mais facilitada, aplicar a estatística dentro dessa biologia. E uma das características que contribuiu muito para Gregor Mendel foi a característica de autofecundação da espécie. Então, ele conseguia obter de forma mais rápida plantas, ervilhas, que possuíam ali uma característica parental. Ou seja, ele conseguia, através desse processo de autofecundação, plantas ali puras, plantas com características puras, ok? E o que seria essa autofecundação? Basicamente, na flor ali da ervilha, existia tanto o órgão sexual masculino quanto feminino. E aí, nessas anteras da flor, quando elas amadureciam, conseguia-se ali se autopolinizar. Então, essa planta ela se autofecunda, ok? E aí eu consigo características mais puras adquiridas, porque não ocorre uma mistura ali, não ocorre um híbrido entre plantas diferentes, ok? E aí, Gregor Mendel ele conseguiu observar 7 características, certo? Ele conseguiu ali os seus estudos em 7 características. E por que apenas 7? Porque ele basicamente observou que dentro dessas características não existia um intermediário. Era só ou um jeito ou outro. Por exemplo, a forma da vagem. Ele observou que não existia mais do que 2 formas apresentadas. Ele observou que existia a forma comprida e a forma inflada. Não existia um meio termo. Então,
por isso que ele acabou considerando essa característica de forma da vagem uma característica para o seu estudo. A forma da semente, ele sempre observou que a semente ou era lisa ou era rugosa, ok? Então, ou lisa ou rugosa, não existia um meio termo. Para a cor da semente, ele sempre observou que existia sementes verdes ou amarelas e nunca um meio termo. Então, essas 7 características que ele conseguiu observar foram características ali importantíssimas para que houvesse ali uma estatística um pouco mais acertada, certo? Porque já que eu não tinha um meio termo, ele conseguia observar que ou é um ou é outra dessas características, ou é essa característica ou é o oposto dela. E aí ele conseguiu aplicar a estatística de forma mais adequada e gerando ali um sucesso no seu estudo. Basicamente, o método de Mendel ele era pouco simples, porém bastante eficaz. O que era que Mendel ele fazia? Ele, de início, cruzava ali as suas variedades puras para obter ali uma classificação mais pura possível através do processo de autofecundação, ok? Quando ele queria observar, ter ali o cruzamento de duas variedades totalmente puras, então imaginem aqui que ele esteja pegando a característica de cor da semente. Ou era verde ou era amarela. Então veja o que ele fazia. Ele, através da autofecundação, ele pegava plantas puras, certo? E aí, quando ele queria cruzar essas duas variedades puras, ver para a cor da semente, verde ou amarela, ele simplesmente gerava ali uma geração que ele chamava de geração F1. Vejam, as plantas puras eram da geração parental, totalmente puras, para a cor da semente, ou amarela ou verde. Ele possuía esse controle da geração parental, por quê? Porque essas plantas elas praticavam autofecundação, ok? Então, quanto mais elas cruzassem entre si, mais pura elas ficariam. Tranquilo? A partir dessa geração parental, ele fazia a geração F1. E como ele fazia isso? Ele simplesmente cortava as anteras de determinadas flores. Então, ele cortava antes dela amadurecer, antes dela liberar o pólen. E por que isso? Porque ele gerava nesse feito de cortar ali as anteras, ele gerava ali uma redução da autofecundação. Então, aquela flor, ela não faria mais autofecundação. Por quê? Porque ela estaria sem as anteras, sem a região que libera o pólen. E aí, o que era que ele fazia? Quando a outra planta que ele queria cruzar a variedade, estava madura as suas anteras e liberando o pólen, ele simplesmente pegava esse pólen, coletava esse pólen e implantava ali, colocava na outra flor que não possuía mais o que? Não possuía mais as suas anteras. Ou seja, ele garantia que aquela flor, através de uma polinização artificial, ela era exatamente o cruzamento das duas variedades de interesse dele. Vamos lembrar que a variedade que a gente trouxe de exemplo é a da cor da semente. Então, sementes amarelas e sementes verdes. Quando ele cruzava as duas, eu gerava a geração F1. O que era que ele fazia agora? Ele esperava que essa geração F1 crescesse, se desenvolvesse
gerasse novas flores, e aí ele deixava que houvesse a autofecundação. E aí a produção, as sementes dessa produção, ele chamou de geração F2. Se liga aí no que foi que ocorreu. Vejam, a geração parental é a geração pura, ou seja, Mendel pegava plantas puras com sementes verdes e plantas puras com sementes amarelas. O que era que ele fazia para que houvesse ali uma regra, uma confirmação de que essas duas plantas aqui iriam se cruzar? Ele simplesmente pegava as anteras das flores de uma das plantas e cortava antes dessas anteras amadurecerem, antes que houvesse a polinização, ok? Quando a antera da outra planta já estivesse madura, já estivesse liberando os grãos de pólen, ele simplesmente coletava esse pólen e jogava na flor que não tinha mais a antera. E aí vejam que interessante, vejam o que ele observou. Ele observou que através desse cruzamento, dessas duas variedades aqui de sementes, a geração F1, que é a primeira geração, possuía ervilhas 100% amareladas. E aí, com essa geração F1, o que foi que ele fez? Ele fez o autocruzamento. Ele deixou que as plantas elas se autocruzassem. E aí, nesse autocruzamento, ele obteve a geração F2. E essa geração F2 possuía ali uma estatística comprovada de 3 partes de ervilhas amarelas e uma parte de ervilhas verdes. Então, ele obteve um fenótipo, uma característica da semente de 3:1. E aí se liga, ele, com base em várias replicações desse teste, ele conseguiu observar o seguinte, que cada caractere é formado por um par de fatores. Ou seja, ele disse que a coloração da semente, que é o caractere, é formado por um par de fatores, que ele chamou depois, nós chamamos de alelos ou de genes, ok? Um par. Na geração parental, esses fatores eles são iguais. Então vejam, para amarelo, esses fatores eram iguais, Vzão, Vzão. E para verde, esses fatores também são iguais, Vzinho, Vzinho, ok? Então vejam, nas gerações parentais, nas gerações puras. Nas gerações puras, os fatores eram iguais. E aí, na formação dos gametas, esses fatores eles se separam. Então vejam, eu tenho aqui os dois fatores, Vzão, Vzão, e aí na formação do gameta, o que é que acontece? Um desses fatores vai para uma célula e outro desses fatores vai para outra célula. E aí o que é que eu vou ter? Na variedade Vzão, Vzão, eu vou produzir apenas o fator Vzão. Por quê? Porque um Vzão desse vai para uma célula e outro Vzão desse vai para outra célula. Então, eu só estarei produzindo um tipo de fator, que é o fator Vzão. Na variedade Vzinho, Vzinho, eu vou produzir apenas o fator o quê? Vzinho, porque eu peguei o Vzinho, coloquei em uma célula, eu peguei o outro Vzinho, coloquei em outra célula. Gente, só observando que esses alelos eu coloquei em letras para facilitar a observação. E que esse fenômeno de produção dos gametas nós vamos ver na próxima aula, que é o processo ali de meiose, certo? E aí vocês vão entender basicamente como isso vai ocorrer no processo de divisão celular. Tranquilo? E aí vejam,
A união dos gametas de F1, vejam, aqui é a produção da variedade parental. Vzão, Vzão, Vzinho, 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 Vzão, Vzão, e aí esse daqui só produz Vzão, esse daqui só produz Vzinho, 100% dessas ervilhas amarelas vão ser o quê? Vzão daqui e Vzinho daqui. Se liga. Eu tinha aqui, basicamente, na geração parental, os dois fatores, Vzinho, Vzinho e Vzão, Vzão. Quando formou-se os gametas, um Vzão foi para um lado, um Vzão foi para o outro, um Vzinho foi para o lado, um Vzinho foi para o outro, e aí no cruzamento desse Vzão e desse Vzinho, eu gerei o quê? Vzão, Vzinho, a geração F1, ok? E aí eu simplesmente cruzei essa geração F1, que era totalmente heterozigota, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E aí o que é que eu obtive? Imaginem só se esse gameta Vzão cruze com esse Vzão. E aí eu vou ter uma planta Vzão, Vzão. Imagine que esse Vzão aqui cruze com esse Vzinho. E aí eu vou ter o quê? Vzão, Vzinho. Imagine agora que esse Vzinho aqui cruze com esse Vzão. E eu vou ter o quê? Outro Vzão, Vzinho ou Vzinho, Vzão. Dá no mesmo. E agora imagine que esse Vzinho, Vzinho se cruzem e aí eu gero o quê? Um Vzinho, Vzinho. Observem agora que as ervilhas amarelas, elas dominam. E a ervilha verde, ela não domina. Para isso, Gregor Mendel, ele caracterizou os genes como dominantes e os genes como recessivos, que nós vamos ver também nas próximas aulas, certo? Observem também que as plantas Vzão, Vzinho, elas podem produzir dois tipos de gametas, ou o gameta Vzão ou o gameta Vzinho, ok? E aí, durante esse cruzamento, nós vamos obter a característica de Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho, ok? Vejam que sempre que aparece o Vzão, eu vou ter a coloração o quê? Amarelada. Então, isso significa dizer que essa característica amarela ela é determinada por um gene dominante. A característica esverdeada ela é caracterizada por um gene recessivo, ok? E aí vejam, para que houvesse esse cruzamento aqui de baixo, certo? Eu posso trabalhar em cima do que nós chamamos de quadrado de Punnett. Vejam, a prole ela não é totalmente heterozigota? Sim. Então vejam que o Vzão está em um quadrante, o Vzinho está em outro quadrante. E aí da outra planta, o Vzão está em um quadrante e o Vzinho em outro. Nesse cruzamento é tipo batalha naval. Vejam, para dar esse quadrinho aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso desse gameta mais esse gameta. Esse gameta é Vzão, esse Vzão. Qual é a cor da semente? Amarela, ok? Agora, para este quadrante aqui, eu preciso deste Vzinho aqui e deste Vzão. Então, o gameta a união dos gametas vão ser Vzão, Vzinho. Para este quadrante aqui, eu pego esse Vzão e esse Vzinho. Qual é o meu tipo de célula? A célula Vzão, Vzinho. E neste último quadrante eu tenho o quê? Vzinho daqui e gera o quê? Vzinho, Vzinho. Ou seja, eu tenho 1/4 de chances dele ser Vzão, Vzão, também chamado de homozigoto dominante. Eu tenho 2 chances, ou seja, 2/4 ou 1/2
de ele ser Vzão, Vzinho, também chamado de heterozigoto, e eu tenho 1/4 de chance de ele ser o quê? Vzinho, Vzinho. Ok? No geral, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 3/4 de chances dele ser amarelo, ou 75% de chance desse cruzamento gerar ervilhas amarelas, e 25% de chance de gerar ervilhas verdes. Ok? E aí, para resumir, Gregor Mendel ele formulou a primeira de suas leis, que é a seguinte: cada caractere é determinado por um par de fatores, que são os alelos, Vzão ou Vzinho, no caso do nosso exemplo. Esses fatores eles se segregam, eles se dividem quando vai se formar os gametas, ok? Indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Ele se separa, acontece novamente uma fecundação e essa fecundação vai gerar uma variabilidade genética naquele indivíduo e de acordo com aquela característica. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.